Bom dia a todos. É um prazer estar com vocês. Muito bem-vindos. É a primeira vez que nós estamos hoje com a Sinqia, uma empresa de tecnologia, para apresentar seu programa de estágio. E esse evento está sendo organizado pelo Centro de Carreiras. Meu nome é Cecília Noronha, eu sou a coordenadora. E já de antemão avisando vocês, se caso caia a transmissão, a Kátia vai assumir, porque isso às vezes acontece. E este evento, a gente tem, que nós chamamos de Career Day, é uma excelente oportunidade para vocês estarem conhecendo as empresas, como é o processo seletivo, quais são os principais produtos e serviços. E eu gostaria de pedir para os participantes que vocês mandem as suas perguntas através do Q&A. Como que vai ser a estrutura? Logo a seguir eu vou passar a palavra, eu queria dar as boas-vindas ao Tiago e o Matheus. E o Matheus, inclusive, é aluno nosso do 7º semestre. Então, vai ter muita coisa bacana para compartilhar com vocês. E depois que eles fizerem as apresentações, a gente vai abrir para as perguntas. Então, pessoal, a ideia é que seja um evento bem interativo e que vocês façam muitas perguntas. E antes de passar a palavra para eles, eu preciso fazer um disclaimer, que seria o seguinte, que todas as opiniões de nós, profissionais da FGV, como também do Thiago e do Matheus, elas são opiniões nossas próprias e não refletem a opinião institucional da FGV. E também que todos os presentes, eles concordam em participar desse evento de forma espontânea e, portanto, autorizam o uso da sua imagem para que essa transmissão fique disponível depois nas plataformas oficiais da FGV. Então, é isso. Muito obrigada aí, Matheus e Thiago, e já passo a bola para vocês, ok? Legal, obrigado, Cecília. Bom dia, pessoal. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. É um grande prazer, uma grande honra para a gente. Matheus está comigo, vai falar um pouquinho. Prata da casa, né, Matheus? Bom dia, Legal. E antes de começar a falar sobre Sinqia, eu queria rapidamente aqui me apresentar. Na sequência, a gente entra no material que eu preparei para conversar sobre a empresa hoje, tá? Bom, eu sou diretor financeiro de relações com investidores da Sinqia, sou administrador de formação, eu estudei administração na USP, fiz um mestrado também lá, com ênfase em finanças. Praticamente toda a minha carreira até aqui foi muito focada na área de finanças, né? Comecei a minha carreira na antiga Bovespa, hoje B3. Passei pela área que praticamente cuidou de todo esse movimento de abertura de capital que aconteceu no Brasil pós-Natura, em 2004, né? Então, fiquei 6 anos lá na Bolsa, tive um período aí de quase 3 anos trabalhando com Private Equity, até que em 2012 eu me juntei ao time da Sinqia para estruturar a área de RI, a área de M&A, e conduzir o processo de consolidação do nosso mercado, que eu vou contar um pouquinho mais adiante, né? Então, enfim, estou há quase 8 anos aí na empresa e bastante animado para mostrar para vocês o que a gente vem fazendo e principalmente o que a gente vai fazer, né, Matheus? Tem muita coisa legal pela frente. Então, vou jogar aqui na tela uma apresentação para guiar a nossa conversa. Se vocês puderem confirmar, Cecília, se todos estão vendo já, acho que sim, né? Sim, já. Legal. Então, eu imagino que a Sinqia seja um nome novo para boa parte de vocês. Antes da gente contar a história da empresa, eu queria rapidamente explicar o que a Sinqia faz. Provavelmente, todos aqui, nesse bate-papo hoje, consomem produtos financeiros, né? As pessoas têm conta corrente, fazem investimentos, tomam operações de crédito, em alguns casos fazem isso por meio de fundos ou por planos de previdência,
compram cotas de consórcio e por aí vai. Então, toda vez que o seu banco ou a sua corretora te vende um produto financeiro, para criar e controlar aquele produto financeiro, ele precisa de um software. Existem empresas que fornecem esses softwares e a empresa que tem a posição de liderança hoje nesse mercado no Brasil é justamente a Sinqia. Então, a gente está organizado aqui em duas linhas de negócio. A primeira delas é a linha de software, em que a gente oferece 4 plataformas: Sinqia Bancos, Sinqia Fundos, Sinqia Previdência e Sinqia Consórcio. Esse é o core business da empresa. E, além disso, a gente tem uma segunda linha chamada de serviços, onde a gente presta serviços de terceirização para os bancos ou instituições financeiras que não querem ficar com a responsabilidade de desenvolver seus sistemas, eles preferem contratar a Sinqia, que coloca uma equipe lá para fazer isso, e é um negócio de consultoria, focado principalmente na montagem e transformação das instituições financeiras, tá? A gente montou mais de 50 bancos desses que existem aí no Brasil, do ponto de vista de constituição do business plan, aprovação no Banco Central e colocar o banco de pé do ponto de vista de sistemas e pessoas. Então, esses são os nossos principais negócios. Quando você entrar no seu Internet Banking e estiver navegando pelo menuzinho, lembre-se que cada um daqueles produtos que você está vendo no menu tem um software por trás e provavelmente aquele software é da Sinqia. Legal. Agora, para contar um pouquinho dos grandes números da empresa para vocês, hoje a gente está numa indústria que movimenta 4 bilhões de reais em consumo de software aplicativo na vertical financeira. Esse é um mercado dominado por várias empresas locais e a Sinqia é a maior delas. Então, a gente tem uma posição de liderança nesse mercado, que é um mercado de nicho, e alguns destaques estão aqui no material, pessoal. O primeiro destaque que eu gosto muito de enfatizar: a nossa empresa foi capaz de crescer aí praticamente 16 anos consecutivos, desde que ela começou esse processo de consolidação. Isso é uma grande conquista, né? Crescer 16 anos consecutivos no país que passou por tantos altos e baixos é uma grande conquista, e a gente tem um CAGR de receita aqui de 27% ao ano, ou seja, é uma empresa que cresce numa velocidade muito rápida, combinando o orgânico com as aquisições. Outro destaque bacana: 85% das nossas receitas são recorrentes. Quando a gente vende um sistema para um cliente, a gente cobra a mensalidade. E essas mensalidades compõem a nossa receita recorrente, o que dá uma certa segurança, né? Mesmo em momentos aí de soluço, a empresa passa muito bem, praticamente nem sente o que está acontecendo fora. E terceiro destaque: a gente tem uma carteira de contratos recorrentes de mais de 150 milhões de reais a unidade de software, carteira essa que é justamente o principal ativo da empresa, ou seja, é muito difícil substituir sistemas desse tipo e, portanto, uma carteira dessa garante uma longevidade muito grande para o nosso negócio. Acho que um dos principais charmes da nossa empresa, e o Matheus não me deixa mentir, ele está vindo para o time de M&A agora justamente para nos ajudar com isso, é a estratégia de M&A, né? Assim, que é uma empresa consolidadora, já fez 15 aquisições, inclusive a última delas faz 2 semanas aproximadamente, foi a maior que a gente já fez. Tem um pipeline de mais de 230 empresas mapeadas que são os próximos candidatos à aquisição, e tem no caixa 336 milhões de reais nesse momento, no final do segundo TRI. Dinheiro esse que, junto com o potencial de alavancagem, vai ser investido em aquisições, tá? Então, sendo um pouquinho mais específico, a gente tem 336 milhões no caixa, a gente pode alavancar a empresa em mais 250. O que eu estou dizendo aqui para vocês é que a gente tem 600 milhões de reais na mesa para investir no processo de consolidação, para comprar outras empresas ao longo dos próximos 2 a 5 anos. Então, a minha expectativa é que, ao final desse ciclo, a Sinqia seja uma empresa aí provavelmente 3 vezes maior do que ela é hoje. Tá? Bom, a gente conta um pouquinho mais sobre isso nesse slide, né? E de uma forma bem resumida, eu divido
a história da empresa em 3 grandes ciclos. O primeiro ciclo começou lá em 2004, quando os 2 fundadores tiveram esse insight de consolidar o mercado pulverizado. E para fazer isso, eles trouxeram capital de um fundo chamado Stratos e da BNDESPA. Aliás, quando eu contei para vocês que eu vim da indústria de private equity, eu vim desse fundo especificamente, que eram os acionistas da empresa. E com esses recursos, a empresa deu os primeiros passos, aprendeu a fazer aquisições, fez as 5 primeiras aquisições e multiplicou o faturamento aí por 10 vezes, saindo de 5 milhões para 46. Tá? Isso já tinha sido bem legal, mas ainda faltava muita coisa pela frente. Então, aqui em 2013, a empresa fez o IPO, se listou na B3, captou mais 40 milhões de reais em equity, pouco mais à frente, 50 milhões de reais em dívida, e financiou o segundo ciclo de consolidação. Nesse segundo ciclo, a gente fez mais 9 aquisições e, mais uma vez, conseguiu multiplicar o tamanho da empresa. Nesse caso, por quase 4 vezes, saindo aí de 51 milhões para 175 em 2019. E eu acho que o mais legal tá começando agora, né, Matheus? A gente fez em setembro do ano passado um follow-on, uma oferta de ações, trouxe 360 milhões de reais de capital para a empresa para financiar o terceiro ciclo, que a gente está começando agora, e nesse terceiro ciclo a gente acabou de anunciar a primeira aquisição. Então, se eu fosse dar para vocês um número pro forma, assim que já não é mais uma empresa de 175, já é uma empresa aí dos 250 milhões, e como eu disse, a minha expectativa é que a gente tenha um período de crescimento muito acelerado aqui nos próximos anos. Esse ano já existem mais algumas aquisições a caminho, então o que eu espero lá na frente é ver uma grande empresa brasileira de software financeiro com portfólio completo. Outro destaque bem legal é a relevância da nossa carteira, né? A gente está presente em praticamente todo o sistema financeiro no Brasil, com uma plataforma abrangente de softwares e que atende necessidades desde o grandão até o pequenininho, desde o banco que já está estabelecido há muitas décadas a o disruptivo que está começando agora, uma operação digital. Então, nesse slide, a gente mostra um pouquinho da composição da carteira e veja, isso aqui é muito legal, gente. A nossa plataforma Sinqia Bancos tem 150 clientes. 8 dos 10 maiores bancos que operam no Brasil são nossos clientes, tá? Aqui, geralmente, a gente não se relaciona tanto com bancos públicos, todos os outros grandes bancos são clientes da Sinqia. A gente tem na plataforma Sinqia Fundos também clientes bem legais, principalmente atuando com a controladoria e custódia de fundos. Na plataforma Sinqia Previdência, mais de 100 clientes. As grandes fundações que operam no Brasil, 6 das 10 maiores usam Sinqia. Em Sinqia Consórcios, a gente tem mais de 70 clientes, é metade do mercado de administradoras de consórcio no Brasil, com algumas bem conhecidas também. E em serviços, a gente tem 80 outros clientes que são de várias verticais do setor financeiro, né? Aqui a gente tem desde a bolsa até empresas de pagamento, seguradoras, financeiras e por aí vai. Então, é uma carteira de clientes muito legal, de primeiríssima linha, são instituições bastante reconhecidas. Hoje nós temos mais de 370 clientes, é a maior carteira desse mercado, e os 5 maiores representam menos de 25%, ou seja, tem uma certa pulverização, não é tão concentrado nos grandes nomes. Sempre que eu converso com pessoas de fora da empresa, sejam investidores ou mesmo clientes, eu tento explicar por que a gente considera esse caso da Sinqia um caso tão legal, né? E é isso que eu vou contar um pouquinho para vocês nos próximos slides. Primeiro, a empresa está posicionada no mercado que é grande, cresce muito rápido, tem ventos soprando a favor o tempo todo, e é super fragmentado pela história como ele nasceu, né? Ou seja, o pano de fundo para uma estratégia de crescimento acelerado é muito bom.
Segundo racional aqui, a gente tem um histórico de crescimento inorgânico comprovado, mais de 15 aquisições, e um pipeline gigante de aquisições que devem acontecer aí ao longo dos próximos anos. Trabalhar numa empresa que faz aquisições é muito legal, gente. É novidade o tempo todo. A gente nunca tem mar tranquilo. São pessoas novas, são culturas novas, são produtos novos, clientes novos. Então, uma das coisas que eu acho mais legal na Sync do ponto de vista de carreira é você estar num ambiente que muda o tempo todo, que cresce o tempo todo. O terceiro ponto aqui é o crescimento orgânico, ou seja, existe uma maquininha funcionando dentro da Sinqia que é alavancada pelas aquisições e por inovação. O tempo todo a gente traz ingredientes novos para dentro, recombina esses ingredientes de forma que a gente consegue manter um crescimento orgânico bem acelerado. E o último ponto é um conselho, uma diretoria com bastante experiência no negócio. Eu vou mostrar algumas carinhas para vocês daqui a pouco. Gente muito séria, muito competente e que está a fim de fazer disso aqui um grande negócio. Falando um pouco do nosso mercado, a gente está posicionado no mercado, como eu disse, bastante grande, que cresce e que é fragmentado. O que exatamente isso quer dizer? Quando a gente olha a composição da indústria de software no Brasil, essa é uma indústria de dezenas de bilhões de reais, composta por vários nichos, e a gente faz um recorte aqui para mostrar o que é o mercado endereçável da Sinqia. Né? A Sinqia fornece um tipo específico de software, que é o software aplicativo, aquele que processa o produto, processa a operação. Só para explicar para vocês o que está fora disso. A gente não vende ERP, a gente não vende sistemas básicos, sistemas operacionais, sistemas de banco de dados e por aí vai. Então, a gente vende os aplicativos e a gente tem foco no segmento de finanças, que é o maior. Finanças é maior do que varejo, é maior do que indústria. E essa intersecção aqui é o mercado da Sync, é um mercado aí de quase 4 bilhões de reais, sem considerar o que os bancos ainda gastam para desenvolver sistemas internamente. Tá? E esse mercado aqui vem crescendo muito rápido, ele vem crescendo 2 dígitos desde sempre, nos últimos anos, um CAGR de 11,7%, com drivers de crescimento muito claros, né? O que está acontecendo nesse momento? Vocês olham aí nos jornais e devem ver notícias o tempo todo a respeito disso. O setor financeiro está mudando. O setor financeiro do futuro vai ser muito diferente do que existe hoje. A gente vê, com toda essa onda de transformação digital, os bancos menores se aproveitando disso como uma oportunidade, né? Até alguns anos atrás, ter agência era um diferencial competitivo. Hoje não é mais. Qualquer banco pode ser grande sem ter agência. Né? Então, eles estão aproveitando essas oportunidades para ganhar atração, ganhar share. As empresas não financeiras perceberam que tem uma oportunidade gigante aqui de oferecer produtos financeiros para a sua carteira de clientes, oferecer uma wallet, oferecer uma operação de crédito, oferecer um cartão, e dá para ganhar muito dinheiro com isso. Então, esse pessoal está montando operações financeiras. Além disso, a gente tem um número gigante de fintechs e de startups tentando causar um movimento mais disruptivo, ou seja, transformar radicalmente a forma de se vender os produtos financeiros com uma experiência legal para o usuário. E, por fim, os incumbentes, os grandes bancões não estão parados. Eles também estão investindo em tecnologia para reagir a todo esse movimento e preservar o share deles. Então, tudo isso aqui acontecendo ao mesmo tempo faz com que a gente tenha o mercado crescendo por muitos anos, o que gera um panorama muito, muito legal para a Sinqia. Né? Uma coisa bem legal sobre a empresa também, né? A gente está no mercado que atende tanto os players mais bem estabelecidos quanto os novos players, né? E a gente vê algumas iniciativas aí, como, por exemplo, o BTG lançando o BTG Digital, a construtora MRV, que criou o Banco Inter, Santander lançou a sua plataforma digital, a PI, Modal criou o Modal Mais, e por aí vai.
E uma coisa bem legal sobre a empresa é que a gente, como eu disse, está nos dois lados, né? A gente atende tanto os bancos tradicionais, quanto esses bancos digitais, essas corretoras digitais, com os nossos sistemas. Agora, falando um pouquinho de mercado, lembrem que agora há pouquinho eu contei para vocês que o nosso mercado movimenta quase 4 bi de reais por ano. Como que foi a história desse mercado aqui no Brasil, pessoal? No começo dos anos 90, não existiam empresas que faziam. Os bancos começaram esse processo de informatização e muitos daqueles caras que trabalharam nesse processo de informatização, desenvolvendo sistemas dentro de um banco, decidiram sair e fundar a sua própria empresa. Tá? Então, quando a gente olha tudo isso hoje, a gente está falando do mercado de 4 bilhões de reais, que é servido por mais de 500 fornecedores locais, a grande maioria deles são empresas de médio e pequeno porte, com uma atuação nichada. O cara que faz o software de conta corrente só faz o conta corrente. O cara que faz investimento só faz investimento. O cara que faz crédito só faz crédito. Mas isso é um problemão para quem compra tecnologia, né? O banco não gosta disso. O banco quer lidar com menos fornecedores, de porte maior, e que sejam capazes de ofertar uma solução completa, de ponta a ponta. Então, esse é o nosso sonho, é isso que a gente vem construindo nos últimos anos. E hoje a gente já tem orgulho de dizer que a gente tem a posição de liderança nesse mercado, mas percebam que é uma liderança ainda muito tímida, a gente só tem 4% de market share. Então, quando a gente sonha sobre o futuro aqui na Sinqia, a gente enxerga potencial para construir uma empresa, quem sabe com 20%, 30% desse mercado ao longo de alguns anos. E a gente está no caminho, né? Esse processo de consolidação naturalmente vai levar a gente até esse ponto. E uma outra característica bem legal, nosso mercado é muito protegido de barreiras de competição. Os grandes players globais não conseguem entrar aqui no Brasil. Regulação é muito diferente, tributação é muito diferente, o preço dos softwares lá fora é muito mais caro, 4, 5 vezes mais caro do que no Brasil. Ou seja, a gente está, de certa forma, atuando numa zona bem protegida de competição externa. Né? Isso aqui parece bobagem, mas não é, tá, gente? O tempo todo eu converso com o investidor estrangeiro e, pô, vai explicar para um gringo o que é consórcio. Vai explicar para um gringo o que é CPMF. Numa reunião de 1 hora, você gasta a primeira meia hora explicando como é que o Brasil funciona. Quase não dá tempo de falar sobre a empresa. O Brasil é muito diferente. Ainda nesse processo de consolidação, a gente tem uma maquininha, e o Matheus agora é o cara que vai tocar essa maquininha, né, Matheus? Uma maquininha funcionando a todo vapor, são mais de 500 alvos potenciais de aquisição. Esses 500 nomes são os caras que servem o nosso mercado. O nosso mapeamento, o nosso pipeline de M&A, tem 234 empresas mapeadas, ou seja, a gente conhece a empresa, a gente sabe quem é o dono, a gente sabe qual é o produto, quem são os principais clientes. Nesse conjunto aqui, a gente tem mais de 80 NDAs assinados. Nesses casos, a gente já começou uma conversa sobre aquisição. Alguns negócios ativos. E por isso eu espero que a gente consiga dar esse salto aí, anunciando novas aquisições nos próximos meses e anos. Então, até esse momento, a gente já fechou 15 aquisições. Teve um período muito legal aqui em que a gente fez 5 no intervalo de 14 meses, ou seja, realmente a empresa está preparada para fazer essa maquininha girar. E quais são os racionais aqui, pessoal? São 3 racionais principais. Primeiro, trazer novos produtos, né? Tentem enxergar isso como um filme. Assim que começou no mercado de investimentos fazendo tesouraria bancária, adicionou conta corrente, adicionou crédito, adicionou consórcio, adicionou SPB, adicionou canais, por aí vai. Onde a gente quer chegar com isso? Ter uma plataforma completa. Qualquer banco que quiser operar no Brasil no futuro vai poder operar só com Sinqia de ponta a ponta, não importa o produto que ele queira oferecer para o cliente dele. O segundo racional é de carteira de clientes, né? Hoje a gente tem 370 clientes
e a cada aquisição a gente traz novos clientes para a base. Olhando lá na frente, a gente quer estar presente em 100% das instituições financeiras operando no Brasil. Não importa se é banco, se é corretora, distribuidora, asset, administradora de consórcio, seguradora, a gente quer estar presente em todas elas. E, por fim, o racional de tecnologia também, né? A gente quer trazer as tecnologias do futuro. A forma de operar produtos financeiros era muito diferente. Antigamente, a gente ia na agência, preenchia um formulário em papel para abrir a conta, conversava com o nosso gerente, recebia um cartão em plástico, um talão de cheque impresso e por aí vai. Isso não existe mais. O futuro é muito diferente disso. Hoje, que você quer abrir uma conta, você entra no site de um banco, faz um processo de onboarding digital, manda a foto da tua CNH, começa a operar os produtos que você quiser, talvez sem nunca ter pisado numa agência e olhado para o seu cliente, né? Então, para conseguir construir essa solução do futuro, a gente o tempo todo também está olhando as aquisições para trazer as novas tecnologias. Esse processo de consolidação tem trazido um resultado muito legal para os nossos acionistas, tá, pessoal? Hoje são mais de 108 mil acionistas, isso é muito legal. Poucas empresas no Brasil têm mais de 100 mil acionistas, assim que é uma delas. E percebam como esse processo gerou valor ao longo do tempo. O que a gente mais tem é acionista feliz, né, Matheus? Isso é muito legal. A gente fez o IPO lá em março de 2013 e conseguiu multiplicar o valor da ação por praticamente 7 vezes. Assim que se valorizou muito mais do que o Ibovespa, muito mais do que o S&P, muito mais do que as nossas comparáveis locais, que são empresas excelentes, como, por exemplo, a TOTUS, a Lynx. Então, a gente se orgulha muito de dizer que todo esse processo de consolidação está gerando valor para o acionista, né? O acionista que comprou a ação lá no IPO pagou algo aí que hoje deveria ser em torno de R$3, um pouquinho menos, 2 e pouco por ação. O papel na tela está R$25 por ação, ou seja, a gente só tem acionista feliz, isso é muito legal. E isso graças à estratégia de consolidação, né? Ao longo do tempo, cada aquisição que a gente anuncia tem um impacto muito positivo, é muito bem recebido pelo mercado e com isso a gente vem gerando muito valor. Mas nem só de aquisição vive a Sinqia, né? Tem uma maquininha ali girando um negócio orgânico também. E como que funciona essa maquininha? Cada vez que a gente traz uma nova empresa, a gente traz para a base novos produtos, novos clientes, recombina isso com o que a gente tem, implanta um novo modelo comercial mais agressivo, subsidiando a implantação, subsidiando o custo de troca do cliente. A gente intensifica os investimentos em P&D também, para melhorar os produtos que a gente compra, integrar eles na plataforma da Sinqia. E a consequência disso é que quando a gente compra uma empresa, a gente consegue imprimir um ritmo de crescimento orgânico bem legal a ela. Então, a gente consegue ver isso aqui no gráfico à direita, que é a nossa carteira de contratos, vem crescendo aí a um ritmo bastante expressivo. Nos últimos 12 meses foram praticamente 10%. Faça chuva, faça sol, não importa, a gente continua crescendo. A empresa é muito robusta nesse sentido. Agora, falando um pouquinho do management, a gente é uma empresa de controle pulverizado, tá, pessoal? Os dois acionistas fundadores, que são o Bernardo e o Luciano, eles têm em torno de 8% da empresa cada um. Controle é difuso. A gente tem vários acionistas institucionais locais de referência. Os dois principais são a RIX, representada pelo Rodrigo, e a SFA. A gente tem também grandes acionistas globais, né, assets americanas com alguns trilhões aí sob gestão e que acreditam na Sinqia. Então, hoje o nosso conselho tem essas 7 pessoas aqui, o Rodrigo Helberg, ele representa a RIX. Rodrigo é de uma família empresária, né, uma família que vendeu a Scalina, ou seja, a Trifil e a Scala, alguns anos atrás, para um fundo de private equity. A gente tem o Bernardo,
Aliás, o irmão do Rodrigo, Gustavo, ele fez GV também, tá, pessoal? Prata da casa aí. Bernardo e Luciano são os fundadores da Sinqia. Eles têm uma experiência bem grande em tecnologia para o setor financeiro. A carreira deles começou basicamente no Lloyds Bank. Era um banco um banco inglês, muito tradicional no Brasil. Tinha praticamente 100 anos de Brasil quando eles fizeram esse projeto. Acabou saindo do país por uma questão política e econômica, mas era um banco muito reconhecido como pioneiro aqui no país. Tá? A gente tem o Cláudio Prado aqui, que é hoje um dos principais diretores do Grupo Fleury, conselheiro da Valide, e foi CIO de grandes bancos. Cláudio liderou toda a área de tecnologia do Santander, do Deutsche, conhece muito desse mercado. A gente tem o Edson Rigonati, foi executivo da Luxent, uma empresa global. Hoje é um dos sócios da Astela. A Astela é um dos VCs mais bem-sucedidos aqui no Brasil. Faz investimento em tecnologia o tempo todo. A gente tem o João Bolonha, também executivo de carreira em área de tecnologia, passagem pela Borderland, pela Microsoft, e hoje head do Google Cloud aqui no Brasil. E o Roberto Dagnoni. Roberto foi executivo de várias empresas bacanas, foi executivo da própria B3, investidor da Sascar, conselheiro de IRB e Alper, entre outras. Tá? Então, é um time de primeira linha, pessoas muito sérias, muito comprometidas, com visões complementares. E aqui na diretoria a gente tem, além do Bernardo e do Luciano, Paulo Dutra. O Paulo foi CEO da primeira empresa que a gente comprou, a NetAge, e hoje ele ocupa o papel de diretor comercial. E eu, como diretor financeiro de RI, e também a cargo do M&A e do jurídico. Então, só para fechar, antes da gente começar o nosso bate-papo aqui, assim que é uma empresa bem legal, pessoal, e eu me orgulho muito do que a gente está construindo, tá? Eu conhecia muito bem assim que antes de entrar lá. Conhecia assim que alguns anos antes de entrar lá. E se eu puder dar o meu depoimento aqui do porquê que eu tô lá, eu acho que a gente está construindo um caso muito legal de uma empresa referência em tecnologia financeira no Brasil. Uma empresa com pessoas sérias, com pessoas competentes, um caminho de crescimento muito grande pela frente. E, na minha opinião, não tem lugar melhor para você crescer como profissional do que uma empresa que cresce. Tudo fica mais fácil quando você está numa empresa que cresce, né? E assim que é uma empresa que cresce, cresce bastante. E tem muito espaço para gente boa como vocês. Então, a gente já tem esse histórico aí de 15 aquisições, tem um pipe muito grande de M&A. Isso aqui é a missão do Matheus, quem sabe ele põe metade para dentro, né, Matheus? E uma posição de caixa muito legal também, 600 milhões, como eu disse, para investir, se eu for incluir a alavancagem. Então, esse é um resuminho do que eu tenho para contar para vocês. Deixo aqui meu convite, vem para a Sinqia. A Sinqia precisa de gente boa, a Sinqia tem oportunidade nova o tempo todo, está se reformulando, deve ser uma empresa 3 vezes maior em pouco tempo. Então, oportunidades aqui não vão faltar. Deixo o convite para vocês conhecerem mais a empresa, trocarem ideia comigo, trocarem ideia com o Matheus. E o meu convite, vem para a Sinqia, que é muito legal trabalhar lá. Então, acho que por hora é isso aí. Agora eu vou passar a bola para o Matheus, e o Matheus vai contar um pouquinho de como funciona esse processo de trabalhar na Sinqia, né? O Matheus fez GV, está com a gente, está assumindo um desafio novo agora na área de M&A. Ele entrou por meio de um programa de estágio que a gente tem pelo menos uma vez por ano. Em breve a gente vai abrir mais uma etapa. Além desse programa de estágio, a gente tem oportunidades fora dele também. Então, quem quiser conhecer, eu recomendo que dê uma olhadinha no perfil da Sinqia no Kenobi. Todas as vagas estão anunciadas lá. E por fim, um lembrete muito importante, tá, pessoal? Eu sei que tem algumas pessoas que podem estar nos assistindo de fora de São Paulo, que vieram para estudar aqui, fazer uma graduação e pensam em voltar para a sua cidade ou para o seu estado. Hoje a nossa empresa tem mais de 1.200 funcionários, tem vários sites. São Paulo é a sede, a gente também tem operação em Belo Horizonte, Curitiba, Florianópolis,
portanto, a gente tem possibilidades fora de São Paulo também, para aqueles que quiserem trabalhar nessas cidades que eu mencionei e em outras que a gente vai começar a operar. Então, se você gostou da história, vem falar com a gente está muito aberto, tem oportunidade o tempo todo. Matheus, agora eu vou passar a bola para você. Beleza. Eu acho que, diferente do Thiago, que ele sabia para onde ele estava vindo quando ele entrou na Sinqia, eu não conhecia a Sinqia. Eu prestei o processo da Sinqia através do site da Eureka, e a única coisa que eu sabia da Sinqia antes de visitar a Sinqia foi o vídeo que eu assisti do Thiago Nigro, né, que ele mostrava toda a operação da Sinqia, como funcionava, e mostrava a Sinqia como uma queridinha, né, dos investidores. E eu tive a oportunidade, através da Eureka, de poder participar de um bootcamp na Sinqia. Eu acho que isso fez total diferença para mim. Eu visitei a companhia, eu conheci as pessoas que trabalhavam lá, eu entendi mais da operação. Então, essa já é a primeira dica que eu deixo aqui. Eu sei que em tempos de pandemia é difícil, mas se vocês tiverem a oportunidade de visitar a empresa, conversar com alguém que trabalha lá, enquanto você está fazendo o processo e antes de ter que escolher entrar ou não, é muito válido, agrega muito valor e você já tem uma boa ideia do que você vai fazer. Eu entrei na Sinqia em agosto do ano passado. Eu prestei o processo tradicional, né? Então, para fazer alguma área específica. No meio do processo, conversando com o time de RH, eles perceberam o meu interesse por job rotation. Eu gostava bastante de gestão. Gestão e finanças foram duas coisas que eu sempre gostei muito ao longo dos meus semestres na GV. E eu levei para eles essa minha vontade e eles falaram: a gente tem um programa, o primeiro programa que a gente vai fazer de gestão. Então, eu e o Marcos, o Marcos Andrade, que também é aqui da GV, a gente teve a oportunidade de entrar nesse programa. A gente passou 6 meses fazendo um job rotation. Então, a gente passou desde áreas da operação, como o atendimento e a implantação, até áreas do corporativo, como o M&A, o comercial, o RH. Foi bastante gratificante. Eu acho que a gente teve muito contato com os diretores, que é uma coisa que você não tem em todo lugar. A gente respondia diretamente para os diretores das áreas, a gente trabalhava em demandas que vinham diretamente desses diretores. Eu pude ajudar muito em criação de indicadores para as áreas, criação de planejamento, principalmente nas áreas que eu passei no começo do ano. A gente tocou o planejamento, eu ajudei a construir o planejamento dessas áreas para o ano. Eu acho que assim que me possibilitou muita exposição. Eu acho que essa é a palavra-chave, exposição. Eu acredito que quando a gente está estagiando, a gente precisa estar exposto aos problemas. E era um dos principais medos que eu tinha, apesar da Sinqia não ser uma empresa muito grande, eu tinha esse medo de ser uma empresa grande o suficiente para eu não conseguir botar a mão na massa e aprender. Eu sempre gostei muito de startup por conta disso. Eu acho que em startup você está sempre colocando a mão na massa e resolvendo um problema novo e você acaba aprendendo muito. E, para minha grata surpresa, assim que eu tive essa oportunidade. Então, eu pude colocar, mesmo assim que eu não sendo uma startup, assim que é bem maior hoje já, e eu tive a oportunidade de colocar a mão na massa em todas as áreas que eu passei. E eu fui efetivado em abril. A gente foi efetivado no final desse processo de job rotation. Foi uma oportunidade bem legal. A gente respondendo direto para o CEO, para o Bernardo, ele falou para a gente: eu quero efetivar vocês, porque eu quero que vocês assumam mais responsabilidade. Eu quero que vocês façam entregas e se sintam responsáveis por essas entregas, para vocês se sentirem parte da empresa. Foi muito bom, eu estou gostando muito. Desde então, a gente está tocando diversos projetos, como uma squad de gestão. Já fizemos projetos desde análise de viabilidade de produto para operação. A gente está tocando um projeto agora com o Thiago que chama Order to Cash. Então, a gente está fazendo todo o mapeamento desde o fechamento da compra até a contabilização da receita, tentando resolver problemas e melhorar o workflow, né, os fluxos desses processos. Então, eu acho que assim que tem muita oportunidade de aprendizado. Agora, hoje, na verdade, eu começo no M&A, como o Thiago falou.
A gente tem muito dinheiro em caixa, muita oportunidade, muito lugar para crescer. Então, para mim, assim que é isso. Assim que é uma empresa que já tem aí um certo porte, só que você está trabalhando como se você estivesse numa startup. Você tem coisas para resolver diariamente, desafios diferentes. E eu acho que o mais legal de trabalhar na Sinqia é que quando eu entrei, eu não sabia o que era a Sinqia. E eu pude perceber ao longo desse tempo que a Sinqia ela está em tudo. E isso é muito legal, porque não sei vocês, mas para mim na GV, eu sempre olhei para os grandes players. Então eu olhava para a galera, para os meus amigos que queriam ir para investment banking, e eu olhava todo mundo querendo ir para o Bank of America, querendo ir para o JP, para esses bancos grandes e poder entrar na Sinqia e ver que eles são os nossos clientes, que a gente faz acontecer. Eu sou cliente do Nubank, eu acredito que muitos de vocês devem ser. A Nuconta foi o consulting da Sinqia que ajudou a estruturar. Então, são diversas coisas que a gente impacta na vida das pessoas e as pessoas não sabem. E é muito legal você ter esse sentimento de que você está fazendo alguma coisa que está impactando o outro, mesmo você não tendo esse reconhecimento direto. Eu acho que é isso. O programa de estágio, ele casou bem com a minha grade horária. Eu fui efetivado agora também num contrato de 6 horas. Então, assim, que respeita muito o nosso tempo. Eles sabem que a GV é uma faculdade bastante puxada. E eu acredito que quem tiver dúvidas sobre o processo, sobre a graduação também, eu sei que às vezes a gente fica um pouco perdido, pode me procurar. Eu estou disposto a tirar as dúvidas de vocês e conversar mais sobre a empresa. Obrigada. Se você puder, Matheus, contar um pouquinho como é que foi o processo seletivo. Certo. O processo seletivo, na verdade, foi primeiro uma inscrição pela Eureka, né? Algum teste de perfil, se eu me lembro bem, e eles já chamaram diretamente para esse bootcamp. Então, antes de qualquer prova teórica, antes de qualquer processo de lógica ou coisas do tipo, assim que eu queria ter certeza de que a gente tinha o fit cultural da empresa. Eu acho que isso é muito importante. A gente tem um desafio bem grande quando a gente está integrando empresas que vêm de aquisições, de conseguir colocar todo mundo numa mesma cultura. Então, para isso, a gente precisa ter uma cultura muito forte. A gente precisa de um fit cultural bastante forte. E, para isso, eu acho que esse é o ponto mais importante para a Sinqia hoje. Após o bootcamp, que eu pude conhecer bastante da empresa, eu fiz o processo de lógica. Foi um processo bem diversificado, nada muito conteudista, foi mais para ver raciocínio. E após esse processo, eu entrei em contato com o RH, e foi aí que bifurcou um pouco o processo tradicional. Seria uma entrevista, seria uma dinâmica em grupo e, posteriormente, uma entrevista com os gestores das áreas interessadas. Essa dinâmica é bem legal, porque apesar da gente indicar algumas áreas de interesse, se você tiver aberto, os gestores que identificarem que você pode ser um potencial dentro da área deles, eles vão te chamar para entrevista individual. Então, acho que isso é bem legal, porque às vezes a gente não sabe para onde a gente quer ir muito bem, e é uma oportunidade legal alguém que trabalha na área, ver o seu perfil e achar que você pode se encaixar ali. E nesse momento eu digo que eu bifurquei, porque como era o primeiro processo para estágio em gestão, não era estruturado, você não se candidatava como dentro do processo de gestão. Então o RH chamou algumas pessoas que eles viram que tinham interesse em job rotation, em gestão, para poder participar desse processo. Eu fui um deles. E essa segunda etapa, então, foi uma conversa diretamente com o Bernardo, que é o CEO, e com a Tati, que é a nossa diretora de RH. E depois dessa conversa, ele selecionou 3 pessoas para compor essa squad de gestão. Eu acho que o processo é isso. Não sei se tem mais alguma dúvida. Você pode contar um pouquinho o que é o bootcamp? Porque alguns alunos acho que nunca participaram. Então, Certo. Se você puder relatar. O bootcamp da Sinqia, ele é dividido em duas datas, né, 2 horários. No mesmo dia, você tem o período da manhã e da tarde. Em um período, você tem o bootcamp focado para o pessoal de tecnologia, então para o pessoal que vai trabalhar na operação. E no outro período é um bootcamp voltado para o pessoal do corporativo, então para o pessoal que quer trabalhar nas áreas comercial, M&A, essas áreas que
tocam a companhia no dia a dia. E é bem legal porque eu não vi ninguém ali que teria se inscrito e não conseguiu ir. Todo mundo que se inscreveu ali, eu entendi que conseguiu participar do processo, foi bem bacana. Não sei como a gente vai fazer isso em períodos de pandemia, mas a gente visitou a companhia, então a gente visitou todos os andares do nosso prédio. A Sinqia fica ali na rua Bela Sintra, né? Já nem lembro mais onde ficou o escritório, faz tanto tempo que a gente não vai. Mas fica ali na Bela Sintra, do lado do metrô da Consolação, e a gente visitou o prédio, conheceu, né, os andares da operação, conheceu toda a estrutura de diversão que a gente tem também. A gente tem mesas de pebolim lá dentro, a gente tem videogame para descontração. Então a gente pôde conhecer a infraestrutura da Sinqia, pôde conhecer um pouco mais os diretores das áreas. A gente teve a oportunidade de conversar com alguns diretores, e eu acho que foi isso, assim, foi bem próximo. Não foi nada que a gente chegou e teve palestra. Então a gente chegou, teve uma conversa com o pessoal da Eureka, uma conversa com o pessoal da RH, realmente para eles entenderem mais um pouco do FIT, contar um pouco mais para a gente de como funciona a companhia, como funciona o dia a dia da operação, o que a gente faz. Então eu acho que assim, foi bem legal porque foi bem próximo, foi realmente um bate-papo ali. Ok, agora você entrou lá no quinto semestre, né, bem cedo. E conta um pouquinho como que foi essa decisão. Você chegou a cogitar de fazer intercâmbio, ou preferiu logo começar a estagiar? E a segunda pergunta, assim, tão cedo você já sabia que você queria finanças? Eu vou começar pela primeira pergunta, então, vamos lá. O intercâmbio foi uma coisa que eu cogitei muito desde o começo da graduação, mas que eu senti, vendo alguns amigos, que eu poderia aproveitar mais o meu tempo se eu começasse a estagiar e ter essa experiência profissional e pudesse fazer um intercâmbio no momento que para mim fosse gerar mais valor. Então eu tenho vontade de fazer um MBA, um curso de especialização posteriormente, depois de alguns anos de trabalho, até para poder voltar depois para a companhia e poder aplicar conhecimentos que eu posso adquirir de outros mercados. Eu acredito que, para mim, esse é o jeito que agregaria mais valor. Por isso que eu decidi estagiar antes de fazer, ao invés de fazer intercâmbio. E eu decidi estagiar no quinto semestre porque eu queria começar logo, assim. Eu sou bastante ansioso e eu senti já que eu estava começando a não aproveitar tão bem o meu tempo. O curso ficou... A gente sabe que o quinto semestre é o semestre mais difícil, né? Da EASP, pelo menos. E foi até por isso que eu decidi dividir o semestre. Eu fiz metade das matérias, fiz logística e macro no quinto, e passei marketing mix e finanças para o sexto, justamente para poder ter essa grade um pouco mais esparçada, para poder trabalhar. Eu estava sentindo a necessidade de aprendizado de conhecimentos práticos. A GV ensina bastante a teoria para a gente, eu acho que isso é super importante, mas eu senti a necessidade de colocar a mão na massa. E eu tinha feito já, em janeiro do ano passado, um estágio de férias em uma startup, e eu passei o semestre inteiro procurando um estágio, porque eu sabia que eu queria começar a trabalhar. Então, no meu quarto semestre, eu fiquei procurando, tive a oportunidade de entrar na Sinqia no quinto, e adequei minha grade a isso. Quanto à pergunta de se eu sempre soube que eu queria finanças, isso é um pouco complicado. Na verdade, eu nem entrei na EASP direto, eu entrei na EASP, fui fazer economia, passei um semestre lá e percebi que aquilo não era para mim. O curso era bastante quantitativo, a maioria das pessoas ali iam para um mestrado, seguiam uma linha mais acadêmica, e eu precisava de matérias que me dessem conhecimento de gestão, que me dessem conhecimentos de gestão de pessoas, de contabilidade, coisas do dia a dia mesmo, para tocar a operação de uma empresa. E eu me identifiquei bastante com o curso de administração. Como eu disse, eu gosto bastante de empreendedorismo, de inovação, e eu sempre gostei muito dessa parte, mas eu nunca soube muito para onde eu queria ir. E ao longo do curso eu fui me identificando bastante com finanças, em contabilidade.
A gente sabe que é um pouco chato, porque a gente está no começo do curso, a gente não vê muita utilidade em ficar montando balanço, mas eu acho que as matérias subsequentes, elas me ajudaram muito a esclarecer. Em Finanças 1 a gente vê, né, como calcular índices financeiros, como usar aquele balanço para calcular índices financeiros. Em Finanças 2 a gente já aprende aí como calcular o custo de capital de uma companhia, como calcular o valor dessa companhia. Então, acho que o curso de finanças, a grade do CFC dentro da GV, ela se desenvolve muito bem, na minha opinião, e eu acho que junto com o desenvolvimento da grade, eu fui percebendo que eu gostava cada vez mais dessa área de finanças corporativas. Só que, sinceramente, eu acho que eu só vim ter a certeza agora, assim, no 7º semestre, depois de ter feito as matérias da GV, tendo a oportunidade de ver como é finanças corporativas na prática dentro da Sinqia, eu acho que só assim para ter essa certeza. Eu entrei na Sinqia realmente sem saber a área que eu queria, e esse programa de gestão foi um presente para mim, porque eu tive essa oportunidade de passar por todas as áreas, saber o que eu gostava, o que eu não gostava, e felizmente eu pude escolher agora trabalhar com finanças corporativas e ajudar a Sinqia nessa política aí de crescimento. E uma curiosidade também, como está sendo você trabalhar remoto? Você começou presencial, não é isso? Sim. Foi difícil? Foi fácil a adaptação? Conta um pouquinho para a gente. Certo. Eu comecei em agosto do ano passado, né? Então fiquei presencial aí até fim de fevereiro. Comecinho de março a gente já estava indo para home office antes mesmo do lockdown. As pessoas que possuíam mais problemas que poderiam ser agravados por conta da Covid, então o pessoal que tinha diabetes ou coisas do tipo, assim que já liberou ainda antes que isso. Então, a empresa já tem uma política muito forte de home office. A gente já possui uma política de home office uma vez por semana para efetivados, então de analista para cima, estagiário não entra nessa política. Mas a partir de analista a gente já tinha uma política de uma vez por semana até o ano passado. Esse ano, no começo do ano, o RH já tinha começado a implementar uma política de 2 vezes por semana de home office. E essa política está evoluindo. Com a pandemia, todo mundo teve que ir para casa, e eu acho que assim todo mundo dentro da companhia já era muito conectado. Quando eu entrei, a primeira coisa que me deram foi um notebook, o meu fone e um mouse. Todo mundo entra e já ganha esse kit para poder trabalhar. Então, eu acredito que estava todo mundo já um pouco bem preparado para poder trabalhar de casa, mesmo estagiários não podendo trabalhar de casa no primeiro momento. E eu acho que os resultados, o Thiago pode falar melhor a respeito disso, eu acho que os resultados mostram que a Sinqia é uma empresa muito sólida e que a gente consegue tocar a operação de casa. Eu acho que a pandemia impactou muito pouco para a gente, e foi tranquilo, assim, foi uma coisa que foi natural, foi uma transição natural, não tivemos muita dificuldade. E mais uma perguntinha para você, de um colega. Em que medida você está colocando em prática os conhecimentos que você está adquirindo na GV? Tá. Dá para fazer essa ponte legal? Como é que está sendo? Tá. Eu acho que o mais legal que eu consigo linkar aqui, porque me marcou bastante, foi a experiência que eu tive quando eu estava no RH. Dentro do RH, eu fiz todo um plano de OKRs, e a gente utilizou bastante conceitos de estratégia. Então, a gente fez algumas análises que a gente aprende em análise estratégica, essas coisas do dia a dia. Eu acho que, principalmente para o M&A, contabilidade, finanças, são coisas que às vezes não explicitamente você está vendo que você está aplicando, mas são coisas que você aprendeu, nem que você lembra de uma aula, assim, porque eu acho que a gente também não lembra de tudo, mas são coisas que se você entrar no seu e-class, naquela matéria que você tinha, você vai ter a base lá e você vai falar, cara, eu estou usando isso. Eu pude usar bastante coisas de gestão de pessoas, eu não sei se todo mundo aqui teve gestão de pessoas, que é uma matéria do 6º semestre, bastante conceito. Os cases que a gente tem, principalmente nessa segunda parte da graduação, ajudam muito.
esses cases tem muito a ver, tem muitos problemas que a gente tem dentro da empresa que a gente já resolveu algum case na GV que tinha uma situação similar. Então, a gente acaba fazendo essa ponte de conteúdo. Sinceramente, de nome de conteúdo, assim, eu nunca lembro, mas eu lembro de ter visto, eu lembro de como foi aplicado e eu posso correr atrás quando eu sei do que se trata, sabe? Eu acho que o principal é que eu consigo olhar e falar, cara, eu vi alguma coisa a respeito disso aqui em finanças, ou eu vi alguma coisa a respeito disso aqui em Markstrat, sabe? Você consegue ligar com a matéria que você fez na GV, aquele conhecimento específico que você precisa para a resolução daquele problema. Perfeito. E a última perguntinha para o Thiago, porque a gente já está encerrando. Eu vi no jornal, vocês recentemente também adquiriram uma empresa do Banco Itaú, não é isso? Então, vocês estão crescendo bastante, quer dizer, isso é um fator de atração também, né? Thiago, você precisa abrir o seu vídeo. Desculpa, agora você está me vendo e ouvindo, né? Uhum. É isso mesmo, a gente anunciou há 2 semanas essa aquisição da ISP, a Itaú Soluções Previdenciárias, né? Foi a maior aquisição que a Sinqia já fez, 82 milhões de reais aí investidos, e isso é muito legal, né? Não só pela aquisição, Cecília, mas também pelo fato de que o Itaú escolheu a Sinqia como comprador, né? Não era só a escolha de um comprador para o negócio que o Itaú estava vendendo. Era também a escolha de um fornecedor, porque metade da receita dessa empresa que a gente está comprando é a Itaú. Ela fornece serviços para o Itaú. Então, a gente está bem feliz com isso. Foi a primeira que a gente fez aí depois do follow-on em setembro do ano passado, da nova captação, mas é só o começo, né? Tem muita coisa acontecendo. Eu tenho expectativa aí, quem sabe, de mais 2 esse ano. E a ideia é construir um processo contínuo que nos permita fazer isso com bastante frequência e impacto. Ok. Então, estamos encerrando. Eu agradeço muito mesmo, Thiago, Matheus. É muito legal ter já um estagiário efetivado antes de terminar o curso. E vocês podem ver que a Sinqia tem muitas oportunidades, uma perspectiva muito grande de crescimento. Então, fica o convite, como o próprio Thiago mencionou na apresentação, vem para a Sinqia, né? E acredito que aqueles alunos que tiverem dúvida, quiserem conversar com o Matheus, mais sobre processos, como é o dia a dia, você está super tranquilo para passar as informações, né, Matheus? Inclusive, eu já mandei meu e-mail ali no chat, para quem quiser anotar meu e-mail, quiser entrar em contato comigo, fiquem à vontade. Até para coisas da GV também, eu sei que às vezes a gente fica meio perdido, não tem para onde correr, então fiquem à vontade para entrar em contato comigo. Eu também queria me colocar à disposição, tá, Cecília? Perfeito. O pessoal que está na linha, se quiser me adicionar no LinkedIn, ficar atento às oportunidades que a gente divulga de vez em quando. E vou chamar também para tomar um café quando a gente puder voltar à vida normal, né? Exatamente. Acho legal a gente dar essa oportunidade de quem quiser conhecer a Sinqia, sem compromisso, ir até lá, tomar um café com o Matheus, um café comigo. A gente vai estar de braços abertos. E a Certeza. gente convida para tomar um café assim que a gente voltar a funcionar. Então, pessoal, Legal. uma ótima tarde, muito obrigada a vocês e também agradeço a todos as nossos participantes, ouvintes, e só lembrando que hoje à tarde a gente tem um outro webinar da BEM e sigam a nossa programação, porque o mês de agosto a gente tem vários eventos de Career Day, justamente para vocês terem essa oportunidade de conhecer as empresas e os programas de trainees ou estágios que estão disponíveis no mercado. Obrigada, Sinqia, e até breve, espero. Tchau, tchau. Obrigado. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.